Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um aprofundamento aqui no Centro de Mídias, onde hoje a gente vai falar aí sobre a nossa sistematização 2 do componente As Transformações do Espaço Geográfico e Sociedade. Hoje eu estou aqui com o pessoal da Libras, né? O Felipe e depois o Moésio, que vão estar me ajudando na aula de hoje. E na aula de hoje é o momento aí da nossa sistematização, onde vocês apresentam os trabalhos que vocês desenvolveram, né, ao longo dessa atividade 2, e eu aqui vou recapitular alguns dos conteúdos que nós tivemos, né, do nosso desenvolvimento 1, 2, 3 e 4, beleza? Então, esse é o momento de recapitular o nosso conteúdo, né, para quem perdeu alguma aula, para quem ficou com alguma dúvida e para vocês que desenvolveram aí a atividade 2, é o momento de vocês apresentarem aí para os colegas de vocês, para os professores e ampliar aí o conhecimento de vocês, beleza? Então vamos lá para as nossas habilidades na nossa telinha, vamos lá. Habilidades da nossa aula de hoje. Habilidade 1. Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural em âmbito local, regional, nacional ou global. E qual que é a nossa habilidade de formação geral básica? Vamos lá. É utilizar linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E quais são os nossos objetos de conhecimento? Os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades, as contribuições dos conceitos geográficos para a compreensão das transformações na sociedade, território e espaço. Qual que é a nossa estratégia principal? É a sala de aula invertida. E qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Na aula de hoje, vamos sistematizar os conteúdos aprendidos na atividade 2. Sistematizar, vamos juntar esses conteúdos, tá? E vamos rever aí os conceitos sobre as dinâmicas da paisagem, além, né, de rever algumas formas de responder aí às atividades propostas, beleza? Então, hora de retomar aí a nossa atividade 2. No que consistia a nossa atividade? Vamos lá. Os estudantes devem se dividir em grupos para realizar uma pesquisa. Ela consiste em fazer um levantamento das mudanças ocorridas em seus espaços de vivência, escola, casa, comunidade, ao longo dos anos. Vocês podem usar como exemplo as mudanças ocorridas durante a pandemia de Covid-19 e relatar aí as transformações que ela causou nesses espaços de vivência, tá? E uma dica valiosa para a pesquisa é fazer um levantamento das perguntas que serão respondidas, né? Lembrando aí, por exemplo, daquelas dicas que eu passei para vocês sobre o método científico, tá? Então, nessa atividade, basicamente, né, os estudantes eles escolhem um espaço de vivência, eles vão fazer uma pesquisa sobre esse espaço de vivência. Lembrando que esses trabalhos, né, eles são diferentes, né? Eu dei um exemplo para vocês de um espaço de vivência lá da cidade de Guarulhos, que eu vou retomar esse espaço na atividade de hoje. Mas, para cada escola, né, para cada aluno, nós teremos uma atividade diferente, né, para cada grupo, pois os espaços de vivência de cada um são diferentes, tá? Então, o ideal é que os trabalhos sejam diferentes mesmo, tá? Então, a ideia é mostrar a diversidade dos espaços de vivência de cada grupo aí na escola, beleza? Então, vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Vamos lá. Bem, que perguntas vocês poderiam realizar, né, a respeito desses espaços de vivência? Vamos lá. Primeira pergunta:
Que espaço de vivência vamos pesquisar? Em que consistia aí a sua pesquisa, né? Como é que a gente vai abordar aí o espaço de vivência? Vai ser sua casa, vai ser o seu bairro, vai ser a sua comunidade, a sua escola, enfim, você poderia decidir aí qual espaço que você deveria pesquisar, tá? Depois de escolher o espaço de vivência, vem a segunda pergunta, né? Qual o contexto histórico e geográfico do espaço escolhido? Onde ele se localiza? Qual é a sua origem? Aí depois nós tínhamos a nossa terceira pergunta, né? Como esse espaço foi se modificando ao longo dos anos? E que transformações ocorreram nele? Né? A gente sabe que durante os anos aí as coisas se modificam, né? Então, que mudanças vocês perceberam nos seus espaços de vivência? E a nossa última pergunta, que é: como a pandemia de Covid-19 afetou esse espaço de vivência? Aí, como é que você pode realizar essa pesquisa, né, que você realizou? Vamos às dicas, né? Realizando entrevistas com os moradores ou pessoas que frequentam esse espaço de vivência. Eu até mostrei como é que a gente poderia fazer uma entrevista, né? E mostrei uma entrevista que eu realizei aqui no Centro de Mídias. Próxima pergunta. Comparando fotografias do passado e do presente, que a gente vai retomar hoje, né? A questão das fotografias. Depois, comparando desenhos de mapas e imagens de satélites. Isso daqui também é bem legal, que a gente consegue ver mudanças ocorridas aí em grandes espaços, né? Através, por exemplo, do Google Earth, né? Que é o sistema de mapeamento de satélites aí do Google. E depois nós temos também utilizar aí um dos recursos apresentados na atividade 1, como método científico, mapa mental, que a gente sempre faz aqui nas nossas aulas, podcast, que eu mostrei para vocês até um roteiro de podcast, dentre outros, tá? Então, vamos fazer a nossa recapitulação fazendo uma comparação de imagens, né? E que imagens são essas? Essas imagens que vocês estão vendo na tela são da Catedral Nossa Senhora da Conceição, que fica na cidade de Guarulhos, tá? Então, temos duas fotografias de épocas diferentes, né? Épocas distintas da Catedral Nossa Senhora da Conceição. Bem, vamos lá, recapitulando aí o nosso conteúdo sobre imagens. Vamos comparar imagens, né? Uma das formas mais fáceis de analisar as transformações ocorridas no espaço geográfico é através né, da comparação de imagens por meio de desenhos, pinturas ou fotografias. Com o surgimento das novas tecnologias, né, como as imagens por satélite, essas mudanças são mais facilmente percebidas. Então, pode voltar para mim? Basicamente, se você tinha aí uma pesquisa que você queria fazer uma comparação de fotografias, é só você pegar as fotografias mais antigas com as mais recentes, né? E fazer um comparativo entre as mudanças que a gente percebe entre as imagens, tá? Então, se fosse, por exemplo, uma pesquisa sobre a minha escola, eu compararia, né, imagens de algumas décadas ou anos atrás, né? E compararia com as imagens mais recentes das escolas. E a gente vai perceber que, se a gente falar de escolas, né, a gente percebe que ocorreram grandes mudanças, né, principalmente durante esse período da pandemia, né, que as escolas tiveram que se readaptar e muitas delas passaram por grandes mudanças na sua estrutura física, né, como, por exemplo, a chegada aí, de novos materiais tecnológicos, ampliação de salas, enfim. Então, são grandes mudanças que vocês conseguem perceber, né, através da fotografia. Tudo bem? Então, vamos avançar mais um pouquinho lá na nossa tela. Vamos lá. Bem, e agora vamos analisar algumas mudanças, né? Algumas fotografias, no caso, de uma igreja que faz parte da paisagem cultural dos habitantes da cidade de Guarulhos. Que igreja, né, é essa? Era uma igreja e depois virou uma catedral, tá, pessoal? A Catedral Nossa Senhora da Conceição fica na área central da cidade de Guarulhos. Ela foi fundada oficialmente em 1695, apesar de já haver uma capela jesuíta, né, no local, em meados aí de 1560.
A igreja foi construída em estilo barroco e passou aí por várias modificações ao longo do tempo. Bem, aqui nós temos uma imagem da catedral, né? Essa imagem foi tirada por mim nesse ano, né? Foi, se eu não me engano, foi no comecinho desse mês, tá? Então é uma imagem de 2022 da igreja, né? Da catedral, no caso, Nossa Senhora da Conceição. Uma imagem bem bonita, né? Bem, vamos avançar um pouquinho aqui na nossa tela. Vale ressaltar que, apesar de ser uma catedral católica, ela faz parte do espaço de vivência de diversos grupos, católicos ou não, principalmente em seu entorno, pois existem faculdades, bares e lojas que movimentam a região. Então, é basicamente, né, uma catedral que fica bem no centro da cidade de Guarulhos, ela fica também no centro de uma praça e ao redor dessa praça existem diversas lojas, bares e até universidades, tá? Então, mesmo se você não for católico, essa catedral, ela faz parte do espaço de vivência das pessoas que habitam lá na região de Guarulhos, porque elas acabam passando por essa área central, né? Ou para ir para a faculdade, ou para ir para um bar, ou para ir para um restaurante, ou para comprar alguma coisa em alguma loja. E então essa catedral ela acaba fazendo aí parte da paisagem, né, cultural da cidade de Guarulhos e do espaço de vivência dessa população. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho lá na nossa tela. Vamos lá. Bem, e agora vamos observar algumas mudanças ocorridas na catedral e em seu entorno durante algumas décadas, né? Então a gente viu essas mudanças nas aulas anteriores e isso aqui é uma recapitulação, tá? Nós temos aqui uma imagem da catedral, né? No caso, antigamente era igreja, né? Não era catedral. E nós temos aqui uma imagem da igreja Nossa Senhora da Conceição, bem no comecinho do século XX, né? Onde as ruas ali do centro da cidade de Guarulhos ainda não eram nem asfaltadas, né? Então ali nós temos uma rua de barro, nós temos vários bois e vacas, né, na rua, tem um homem a cavalo lá no fundo da imagem também. Então vocês percebem que isso daqui é bem no comecinho do século XX, tá? A igreja é bem antiga, né? Bem, então aqui nós temos a igreja, né, no começo do século XX e que características podemos destacar na imagem, né? A gente falou aí sobre essas características agorinha. Bem, aqui na nossa segunda imagem nós temos a mesma igreja, só que já aí no ano de 1956. Então, vocês conseguem perceber que nós temos, né, uma rua asfaltada, nós temos postes, então já tem energia elétrica ali naquela região, tem algumas pessoas que estão num desfile, né, com algumas bandeiras ali, e vocês já conseguem perceber uma diferença entre as duas imagens, né? Primeiro, a diferença no entorno, né, da igreja, né? E na própria igreja também tem uma diferença, né? Se a gente observar a torre dela, na imagem anterior que eu estou passando agora, olhem a torre da igreja. Na torre da igreja não tinha relógio. E agora, quando a gente olha na imagem de 1956, nós conseguimos perceber um relógio, tá? Então, foi uma das mudanças que ocorreu aí na parte física da catedral, né? Que no caso era igreja antigamente. Bem, então, nós temos um desfile, né, da instalação da comarca na rua Dom Pedro II em 1956. Já vimos bastante diferenças, né? Que características podemos destacar? É o que a gente falou agora, né? Essas mudanças tanto no entorno da igreja quanto nela mesma, né? Bem, e aqui nós temos a nossa terceira imagem. Olha só que interessante. Aqui a gente já tem uma imagem a cores, né? Então a gente já consegue ver como é com mais nitidez, né? A gente consegue perceber com mais nitidez como são as características da igreja, né? Então o reloginho ainda continua lá na torre e a gente consegue perceber mais alguns detalhes na imagem. Que detalhes são esses? Bem, essa fotografia ela é do começo dos anos 2000 e a gente consegue perceber um detalhe bem interessante nela, que é esse símbolozinho que eu estou apontando aqui
na nossa telinha. Olha só que interessante. Que símbolo é esse que está lá no topo da igreja? Esse é o símbolo do Brasil imperial, tá? Então, aqui no topo da igreja, da catedral no caso, né? Vocês conseguem perceber que nós temos o símbolo, né, imperial que ficava aí na antiga bandeira do Brasil. Então nós temos o brasão imperial que está bem lá no topo da igreja. Por quê? Porque é uma igreja antiga, né? Então ela, por ser antiga, né, do século 17, 18 e 19, né, a gente tinha aí o regime monárquico no nosso país, né? Nós tínhamos no caso, primeiro, né, o Dom João VI, rei de Portugal, que veio para o Brasil, depois o filho dele, né, o Dom Pedro I, que se torna o primeiro imperador do Brasil, e depois o filho de Dom Pedro I, o Dom Pedro II, que foi o segundo imperador do Brasil, né? Eles eram monarcas, né? E depois que a família real é expulsa do Brasil, aí nós temos a instauração aí, no caso, da República no Brasil, tá? Então, esse símbolo da bandeira imperial ainda está presente lá na Catedral Nossa Senhora da Conceição. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa telinha? Bem, o símbolo da bandeira imperial está presente na fachada da Catedral Nossa Senhora da Conceição. E no que consiste esse símbolo, né? Qual que é o significado dele? Vamos lá. Você sabe o significado desse símbolo? Se você viu as aulas anteriores, você sabe. Mas, para quem não se lembra, vamos à explicação. Bem, no centro da imagem, vocês conseguem perceber que, bem lá no centro, né, nós temos uma cruz que representa a Igreja Católica. Ao redor da cruz, nós temos um círculo, onde nós temos várias estrelinhas, e essas estrelinhas, elas representam as províncias. As províncias eram os primeiros estados do Brasil, tá? E depois desse círculo, nós temos um escudo verde, né, que a gente está olhando ali na nossa tela. E depois desse escudo, se você olhar na parte de cima, você vai perceber a coroa imperial, né, que é a coroa que representa a monarquia do Brasil. E depois da coroa, vocês vão perceber dois ramos de plantas, né? E que plantinhas são essas? Bem, aqui tem as sementinhas vermelhas, é o café, tá? E do outro lado, nós temos um ramo de tabaco, que era usado para fazer cigarro. Então, nós temos o tabaco e o café, né? Que estão aí representados na bandeira imperial. Por que eles estão representados nessa bandeira imperial e também lá na fachada da igreja? Porque esses eram os produtos mais exportados do Brasil lá naquela época, tá? Bem interessante, né? Vamos avançar. Aqui nós já temos, né, a fotografia. Nós já temos a fotografia no ano de 2022. Vocês percebem que as cores, né, da catedral estão diferentes. O símbolo da bandeira imperial ainda continua lá e também o nosso reloginho. Bem, aqui nós temos uma área bem mais moderna, né? Nós temos prédios ali ao fundo, nós temos a rua asfaltada, a gente tem uma maior nitidez na imagem, né? E vamos avançar um pouquinho. Aqui nós temos uma imagem do interior da catedral. E essas partes azuis que vocês estão percebendo, né, nas colunas, são os ladrilhos. Eles foram colocados ali no ano de 2013, tá? E atrás do lustre central, não dá para perceber muito bem, mas nós também temos o símbolo da bandeira imperial, tá? Então está tanto lá fora quanto dentro da catedral, beleza? Então, nós temos aqui a parte interna da catedral no ano de 2022, tá? E se vocês perceberem bem lá no fundo da imagem, nós temos a figura de Jesus Cristo que está coberta com um manto, tá, pessoal? Isso aqui é uma tradição da época da Páscoa na Igreja Católica, tá? Eles cobrem os santos com panos, né, com túnicas, e eles vão ser descobertos, no caso,
só após o período da Páscoa, tá? E eu tirei essa fotografia bem no período da Páscoa, por isso que a gente tem essa imagem representada desta maneira, tá? Bem, vamos avançar um pouquinho aqui na nossa telinha. Aqui nós temos os ladrilhos azuis, né, que eu mostrei para vocês, que foram colocados no ano de 2013, tá? E, bem, se vocês perceberem, vocês conseguem notar aí que essa catedral ela passou por muitas mudanças, tá? E quando a gente fala de patrimônio histórico, né, a gente não pode mexer nesse patrimônio, né? Então, isso acaba dificultando a Catedral Nossa Senhora da Conceição de ser o patrimônio histórico registrado, tá? Porque ela sofreu muitas modificações ao longo dos anos, tá? Então, quando nós temos o registro, né, o tombamento de um patrimônio material, né, ou imaterial, a gente não pode causar mudanças nele, tá? Então, esse é um problema aí que acabou ocorrendo aí com a catedral, tá? Ela passou por muitas transformações ao longo dos anos. Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Vamos lá. Bem, curiosidades da história. Nós temos uma curiosidade bem interessante aqui, tá, pessoal? Vamos lá. No período, né, em que a escravidão ainda vigorava no Brasil, a igreja era apenas frequentada por pessoas brancas. Então, como é uma igreja, né, da época em que existia escravidão no Brasil, ela era apenas frequentada por pessoas brancas. Os negros deveriam frequentar uma igreja específica chamada de Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ela ficava muito próxima à Igreja Nossa Senhora da Conceição. O documento mais antigo, né, que fala sobre a Igreja dos Homens Pretos é datado aí de 1757 e a igreja foi demolida, né, em 1930. 1930, olha só que interessante, né? E se você passar lá no centro da cidade de Guarulhos, você vai perceber que tem um calçadão asfaltado e nós temos umas placas no chão, duas placas no caso, tá? Em uma área delimitada. Então, você vai passar lá, você vai ver uma área delimitada no chão, marcada, né? E vai ter duas placas. Essas placas, elas mostram a localização da Igreja dos Homens Pretos, que só podia ser frequentada, né, pelos negros, tá? Porque o racismo no Brasil naquela época era muito grande, tá? Então aqui eu tirei uma fotografia, né, da primeira placa e nós temos também a fotografia da segunda placa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, tá? Então, se vocês perceberem, a cor do chão, ela é diferente. Tem uma cor mais escura, né? Que é onde fica marcado a localização da igreja. E nós temos uma plaquinha também em metal, onde está escrito o seguinte: a área escura do piso indica a localização provável do edifício da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que foi demolido aí em 1930, tá? Então é bem interessante, né? Bem, como é que a pandemia de Covid afetou, né, esse espaço de vivência? A catedral passou a realizar celebrações em modo virtual e disponibilizar o conteúdo no YouTube. E mesmo com a abertura total para o público, o conteúdo ainda é gravado e disponibilizado online. Então aqui nós temos um mapa mental, né, onde eu explico todo esse conteúdo para vocês, né? Esse mapa mental ele foi apresentado antes, então aqui eu vou passar só uns pedacinhos, né? Nós temos a fundação, né, da catedral, que foi aí, a igreja foi construída em 1695, né? Mesmo aí tendo uma pequena igreja jesuíta, né, uma igrejinha jesuíta lá em 1560, mas ela foi inaugurada em 1695, tá? E eu mostrei para vocês que ela fica próxima a bares, lojas e universidades, e a praça ao redor da catedral é frequentada por diversos públicos. E a gente destacou nessa aula o símbolo da bandeira imperial que está presente na catedral, tá?
E depois nós temos as plaquinhas, né, que representam a Igreja dos Homens Pretos, né, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que foi construída em 1757 e foi demolida em 1930. Aí a prefeitura, quando criou o calçadão, né, da região central da cidade, ela resolveu aí marcar, né, marcar aí com tinta escura e com duas plaquinhas onde ficava essa igreja tão importante aí para a história da cidade, tá? Bem, aí depois, para a gente fechar o nosso conteúdo, eu realizei uma entrevista. Então nós temos aqui um assunto bem diferente, né? Porque eu conversei com a professora Ilana, do Centro de Mídias. Pode voltar para mim rapidinho? Isso. Eu conversei com a professora Ilana, do Centro de Mídias, a respeito do espaço de vivência dela, né? E as mudanças que ocorreram nesses espaços de vivência. E ela me respondeu, né, através aí de uma entrevista por escrito, tá? Então eu mandei as perguntas com antecedência e ela me respondeu. Vamos falar sobre essa entrevista agorinha. Vamos lá na nossa tela, vamos recapitular a entrevista, né? Bem, primeira pergunta, né, que foi realizada para a professora Ilana, que foi a seguinte: fale um pouco sobre a sua trajetória, né, e seus espaços de vivência. Aí a professora respondeu, né, sou natural de Santo André, em São Paulo, me formei em administração e matemática. Tenho habilitação em física e já trabalhei na área bancária. Atuo na área da educação desde o ano de 2013 e em 2022 entrei para a equipe de professores do Centro de Mídias. Vamos para a nossa pergunta 2, né, para ela. Vamos lá. Que transformações você percebeu em seu ambiente de trabalho nos últimos anos? Aí a professora respondeu: nos últimos anos, a área educacional mudou bastante, principalmente no quesito tecnologia. O acesso a recursos tecnológicos por parte dos alunos aumentou bastante, o que gerou, a princípio, muitos problemas com a adaptação do sistema a esses alunos conectados. Muitas escolas tiveram mudanças em seus espaços físicos, tá? Próxima pergunta: como a pandemia de Covid afetou seu espaço de trabalho? No começo da pandemia, as escolas tiveram que se adaptar ao ensino remoto. Tivemos que usar recursos digitais para estabelecer o contato com alunos, como, por exemplo, grupos em redes sociais, aplicativo do Centro de Mídias, chamadas em vídeo e formulários para a elaboração de atividades. E como é que a pandemia de Covid-19 afetou seu espaço de trabalho? Com a relação à elaboração de atividades, tivemos mudanças nos instrumentos de avaliação. Com a flexibilização das medidas sanitárias, o ensino presencial voltou de maneira gradativa e as escolas tiveram que se adaptar respeitando as novas regras. Próxima pergunta: como foi a transformação do seu espaço de vivência casa para o espaço de vivência trabalho? Diga uma das suas dificuldades nesse período. Tive que investir em novos equipamentos tecnológicos. Uma dificuldade desse período foi conciliar o horário de trabalho com as demais atividades do meu cotidiano. E por fim, do que você sentiu mais falta durante esse período de isolamento social, né? Eu senti falta dos meus amigos, familiares, profissionais da escola e alunos. Aí sim, né? A nossa última pergunta, né? Qual a maior mudança da sua carreira durante o período da pandemia de Covid? O que ela respondeu? Que eu me tornei professora do Centro de Mídias. Olha só que interessante, né? Que também foi uma mudança ocorrida no meu espaço de vivência, né? Eu também me tornei professor do Centro de Mídias. Beleza? Então, basicamente é isso, meus queridos. Eu deixei lá no nosso último slide, né, uma reflexão e uma perguntinha, que é: as transformações da paisagem cultural interferem no comportamento dos indivíduos? Aí você pode citar aí alguns exemplos, tá? Então, basicamente é isso por hoje. Na próxima aula, a gente vai
avançar sobre a nossa atividade 3. Então é isso, não deixem de avaliar o nosso conteúdo. Se possível, comente o que você está achando, né? Quais são as suas dificuldades, o que você está gostando. E nos vemos na próxima, tá, pessoal? Um abração e até mais. Tchau, tchau!